Boa noite, meus irmãos, amigos presentes. Nós iremos, nessa noite de hoje, meus irmãos, amigos, considerar um dos trechos que nós encontramos na carta de Paulo aos Filipenses. Era propósito nosso retomarmos as considerações em Tiago, onde nós paramos, mas, em razão de algumas circunstâncias, achamos por bem hoje tratarmos de um tema que nós não trataríamos se fôssemos seguir a sequência do texto, porém muito necessário, acima de tudo para nós que somos crentes, componentes da Igreja de Cristo aqui na terra, em especial neste local. Abramos as nossas Bíblias, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, e vamos ler o texto que nós encontramos entre os versículos de 1 até o versículo 4. Filipenses, capítulo 2, versículos de 1 até o versículo de número 4. Todos abriram? Diz-nos o seguinte: meus irmãos, meus amigos, a palavra do Senhor. Filipenses 2, versículos de 1 até o versículo de número 4. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Até aqui, até o versículo 4. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, meus amigos, a salvação, a obra redentora, a obra salvadora, operada por Deus na vida do ser humano, operada por Deus na vida das pessoas, dentre várias coisas, afeta dois níveis de relacionamentos que nós temos, dois níveis de relacionamentos que nós temos em nossas vidas. Eu vou repetir: a obra redentora, a obra da salvação em Cristo Jesus produz em nossas vidas, produz na vida humana mudanças em pelo menos dois níveis de relacionamentos e relacionamentos que nós temos nesta vida. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, meus amigos, a obra redentora, ela afeta, ela atinge diretamente o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o Senhor. Se antes da salvação, conforme nos prescreve, conforme nos ensina a palavra de Deus, nós éramos inimigos do Senhor através das nossas obras, através dos nossos pensamentos, através das nossas motivações, e como consequência, meus irmãos, como consequência, minhas irmãs, nós estávamos distantes, nós estávamos afastados e afastados do Senhor. Na medida em que nós somos salvos, na medida em que a obra da graça ela opera nas nossas vidas, nós somos reaproximados de Deus. Fazemos parte, a partir de então, da sua família e, como consequência, desfrutamos, como consequência, nutrimos comunhão e comunhão com Deus, comunhão e comunhão com o Senhor. Percebem essa primeira mudança de relacionamento que nós experimentamos e que nós vivenciamos em nossa vida? Em que sentido? No sentido do nosso relacionamento e relacionamento com Deus. Contudo, meus irmãos,
Contudo, meus amigos, quando nós pensamos na obra redentora, nós também chegamos à compreensão que ela afeta também os nossos relacionamentos entre nós que somos salvos, ou entre aquelas pessoas que também foram salvas, entre aquelas pessoas que também, a exemplo do que aconteceu conosco, foram redimidas pelo Senhor. Na medida em que nós somos salvos, na medida em que nós experimentamos da graça redentora de Deus, o Senhor, pelo seu Espírito, meus irmãos, o Senhor, pelo seu Espírito, minhas irmãs, mantém e viabiliza a comunhão que nós temos uns com os outros, a comunhão que nós temos com aquelas pessoas que, repito, a exemplo do que aconteceu conosco, também elas foram salvas em Cristo Jesus. Então, foi por isso que nós afirmamos no início da nossa meditação, foi por isso que nós afirmamos logo na nossa introdução que a obra redentora, que a obra salvadora, ela afeta diretamente 2 níveis de relacionamentos. Relacionamento com Deus, pois passamos a ter comunhão com o Senhor, mas não só isso, relacionamento também com os demais salvos, com os quais também, uma vez salvos, nós mantemos comunhão com os mesmos. A palavra comunhão, meus irmãos, a palavra comunhão, meus amigos, ela é uma palavra que é extraída, vamos assim dizer, da língua grega, palavra koinonia, e significa literalmente uma comum união. É por isso que nós falamos comunhão, literalmente falando, uma comum união. E é interessante, irmãos, meus amigos, que é justamente acerca desse tema, que é justamente acerca dessa comunhão que Paulo ele está tratando nesse texto que nós acabamos de ler e que nós iremos considerar em alguns dos seus detalhes. Aqui em Filipenses capítulo 2, versículos de 1 até o versículo 4, Paulo, meus irmãos, Paulo, meus amigos, ele está chamando a atenção dos filipenses para a necessidade que eles, os filipenses, teriam e tinham acerca da unidade, acerca da união, acerca da comunhão no corpo de Cristo. Então, se nós pudéssemos resumir, se nós pudéssemos sintetizar em poucas palavras todo esse trecho que nós acabamos de ler, do versículo 1 até o versículo número 4, nós vemos Paulo, inspirado por Deus, dando esse tratamento, chamando a atenção, exortando aqueles irmãos quanto à necessidade que eles tinham de manter a unidade, de manter a união, de manter a comunhão no corpo de Cristo. De maneira geral, um pouco antes, no capítulo 1, versículo 27, parte final do versículo 27, o apóstolo Paulo ele já tinha chamado a atenção desse fato. A necessidade, repito, do corpo de Cristo em Filipos manter e vivenciar a comunhão, a unidade cristã. E a partir de agora, versículos de 1 até o versículo 4 do capítulo 2, ele vai detalhar essa necessidade, ele vai detalhar a urgência que aqueles irmãos tinham para, de fato, vivenciarem a comunhão e a comunhão no corpo de Cristo. É interessante também, meus irmãos, meus amigos, nós observarmos que os filipenses, que são os cristãos para os quais o apóstolo Paulo ele escreve aqui nessa passagem, eram pessoas muito amadas, eram pessoas muito queridas da parte do apóstolo Paulo, sobretudo porque nos momentos de dificuldades pelos quais Paulo passou, sobretudo dificuldades financeiras, sobretudo dificuldades materiais, foram justamente os irmãos de Filipos que se achegaram ao apóstolo Paulo, que contribuíram, que se esforçaram para que ele assim tivesse suprida todas as suas necessidades. Então, Paulo, ele usa parte da sua carta aos Filipenses para agradecer. Paulo, ele usa parte da sua carta aos Filipenses para reconhecer essa postura, para reconhecer essa atitude de benevolência que aqueles irmãos tiveram em relação a Paulo. Contudo, também nesta carta,
sabedor de algumas dificuldades que aqueles irmãos tinham em termos de união, em termos de unidade, em termos de fraternidade cristã, Paulo também, ele chama a atenção para essa necessidade, mostrando em relação aos filipenses a obrigação que eles tinham de viverem em comunhão, de viverem em união uns com os outros. E aí, meus irmãos, e aí, meus amigos, quando nós pensamos, quando nós consideramos acerca dessas coisas, nós chegamos à conclusão que hoje, mais do que nunca, nós temos a urgência, nós temos a carência, nós temos a necessidade de falarmos e falarmos acerca da comunhão cristã, de falarmos e falarmos acerca da unidade que nós devemos ter, que nós devemos desenvolver, que nós devemos manter dentro do corpo e do corpo de Cristo. Nós vivemos dias, infelizmente, meus irmãos, nós vivemos dias, infelizmente, minhas irmãs, onde a visão de corpo em relação à Igreja de Cristo não está sendo mais percebida, não está sendo mais experimentada no seio da Igreja. Infelizmente, com algumas exceções, prevalecem os interesses pessoais, prevalecem o partidarismo, prevalecem a vontade individual, o que contraria todo o espírito do cristianismo, o que contraria todo o princípio de comunhão no qual nós, como cristãos, devemos viver. Sacrifício, esforço em prol do outro, dedicação pelo nosso próximo, dedicação pelos nossos irmãos, está sendo uma coisa cada vez mais rara no corpo de Cristo. Por isso, meus irmãos, por isso, meus amigos, com base nesse texto que nós temos diante de nós, com base no capítulo 2 de Filipenses, versículos de 1 até o versículo 4, eu queria que, pela graça de Deus, nós considerássemos o seguinte tema na noite de hoje: buscando a unidade cristã. Repetindo, o tema que nós iremos considerar na noite de hoje, com base nesta passagem, é buscando a unidade cristã. E aí, através desse texto, nós percebemos pelo menos 4 divisões. Através desse texto, nós percebemos pelo menos 4 pontos, os quais nós iremos destacar, baseados em cada um desses versos que nós temos diante de nós. Versículo 1, versículo 2, versículo 3 e também o versículo número 4. Então vamos discorrer pelo texto em si, vamos aprender o que Paulo está aqui nos ensinando, para que através desse ensino percebamos esses pontos e nos sintamos desafiados a vivenciarmos aquilo que nós temos e temos aqui nessa passagem. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, meus amigos, eu queria que nós atentássemos para os fundamentos da unidade cristã. Eu queria que nós atentássemos para os fundamentos da unidade cristã. Onde é que se baseiam a nossa unidade? Onde é que se baseia a nossa unidade como corpo de Cristo? Onde é que está afirmada a nossa comunhão cristã? Onde é que nós podemos firmar a comunhão que nós devemos ter uns com os outros? Então, é o primeiro ponto. Então, é a primeira parte da nossa meditação na noite de hoje e, para tanto, eu lhes convido a considerarem ou a acompanharem o versículo 1. Filipenses capítulo 2, verso de número 1. Filipenses capítulo 2, verso de número 1. Diz-nos o seguinte, a palavra do Senhor. Filipenses 2, versículo de número 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Entranhados afetos e misericórdias. É interessante, meus irmãos, é interessante, meus amigos, que antes de exortar os filipenses quanto à necessidade que eles tinham
de viver em união, a necessidade que eles tinham de viver e viver em unidade, Paulo, aqui nesse verso número 1, Paulo, aqui no verso número 1, ou no verso 1, melhor dizendo, ele chama a atenção para algumas bênçãos. Ele chama a atenção para alguns benefícios espirituais que nós temos e temos em Cristo Jesus. Mas aí nós podemos nos perguntar, mas por que será que Paulo ele trata acerca dessas bênçãos? Afinal de contas, o seu objetivo, afinal de contas, a sua finalidade não é falar de comunhão? Por que ele vai retratar ou por que ele vai descrever algumas bênçãos espirituais? Simples, meus irmãos, simples, meus amigos, são essas bênçãos às quais Paulo fará referência que permite-nos desfrutar da comunhão cristã. Então, sem que nós experimentemos essas bênçãos, sem que essas bênçãos se tornem reais nas nossas vidas, nós não podemos, em hipótese alguma, desfrutar da verdadeira comunhão que nós temos e nós temos como povo de Deus, da verdadeira comunhão que nós temos como membros do corpo de Cristo. Isto eu não queria jamais que vocês saíssem nessa noite de hoje sem perceberem esse fato, sem perceberem essa realidade. Repito, Paulo aqui, ele vai descrever 4 bênçãos, Paulo aqui, ele vai descrever 4 benefícios espirituais decorrentes da salvação em Cristo Jesus, que permite a mim, que permite a você, que permite a cada um de nós, em virtude de nós termos essas bênçãos, desfrutarmos da comunhão cristã, desfrutarmos da unidade dentro do corpo de Cristo. É por isso que Paulo fala exortação em Cristo, é por isso que Paulo fala em consolação do amor, é por isso que Paulo fala em comunhão do Espírito, é por isso que Paulo fala em afetos e misericórdias. Por quê? Porque essas 4 bênçãos, meus irmãos, essas 4 bênçãos, meus amigos, constituem na base da nossa comunhão e da nossa comunhão cristã. Se nós somos como nós cantamos agora há pouco, se nós fazemos parte do corpo de Cristo, isso se dá, isso é um reflexo, dentre várias coisas, por causa dessas bênçãos que cada um de nós que temos em Cristo Jesus, experimentamos da parte de Deus. Mas vamos esmiuçar essas bênçãos, vamos esmiuçar o que Paulo está aqui nos ensinando para que possamos ter uma compreensão mais aprofundada da passagem. Qual é a primeira bênção que baseia a nossa comunhão cristã? Ele fala a comunhão que nós temos em Cristo Jesus. É por isso que logo no início do versículo 1, Paulo diz, exortação em Cristo. A palavra exortação aqui, ela significa literalmente encorajamento. A palavra exortação aqui, ela significa literalmente estímulo. A palavra exortação aqui, ela significa literalmente consolação. É a palavra que na língua original vai denominar o Consolador, que é justamente o Espírito Santo. Então, aqueles irmãos para os quais Paulo escreve, aqueles irmãos para os quais Paulo escreve, eles estavam sendo encorajados, eles estavam sendo confortados em Cristo Jesus. Era a bênção, era o benefício que eles tinham e tinham da parte de Deus. É a bênção, é o benefício, meus irmãos, que nós também temos e temos da parte de Deus. Experimentamos intimamente o conforto e a consolação de Cristo em nossas vidas. Portanto, na medida em que eles experimentavam aquelas bênçãos, eles eram capacitados, meus irmãos, eles eram capacitados, meus amigos, em viver em união, em viver em unidade com as demais pessoas que também experimentavam dessa mesma bênção, da consolação
em Cristo Jesus. Então, se eu, como salvo em Cristo Jesus, experimento da consolação de Cristo, se eu sou encorajado em Cristo, se eu sou exortado em Cristo, o meu irmão, que também experimenta dessa mesma realidade, ele experimenta dessa bênção, e isso permite que eu, juntamente com ele, possamos ter unidade, possamos ter comunhão. É a primeira base, é o primeiro alicerce sobre o qual repousa a nossa comunhão cristã. Mas é somente este? Não. Paulo fala também de consolação de amor. Paulo fala também de consolação de amor. É por isso que o texto diz, alguma consolação de amor. Essa bênção, meus irmãos, essa bênção, meus amigos, indica a experiência de amor em Cristo que aqueles irmãos desfrutavam. Uma vez que nós somos salvos em Cristo Jesus, nós experimentamos do amor de Cristo nas nossas vidas. Nós experimentamos do amor de Cristo em nossos corações. Não dá. Uma vez que nós somos salvos, não dá. Uma vez que nós experimentamos da graça salvadora de Deus, que nós também não experimentamos do amor de Cristo em nossos corações. É justamente esse amor que nos leva a amar a Deus. É justamente esse amor que nos leva a amar o nosso irmão. É justamente esse amor que me dá as condições de manter comunhão com o meu próximo em Cristo Jesus. Então, é um benefício que possibilita a minha comunhão. Primeiro dele, o encorajamento em Cristo. Segundo deles, a consolação de amor. Mas não só isso. Paulo, ele retrata também uma terceira bênção que nós temos em Cristo Jesus. Bênção esta que permite, que lastreia a comunhão que nós temos no Senhor, a comunhão que nós temos uns com os outros. Ele fala, comunhão do Espírito. Paulo diz, alguma comunhão do Espírito. O que significa isso na prática? O que significa isso de maneira direta? Consiste, meus irmãos, meus amigos, em uma íntima relação que nós temos com o Espírito Santo, pelo fato do Espírito Santo ter nos regenerado, pelo fato do Espírito Santo ter nos feito sua habitação. É isso que Paulo estava ensinando aos irmãos filipenses. É isso que Paulo também nos ensina. Uma vez que nós temos comunhão com o Espírito, uma vez que nós somos morada do Espírito Santo, nós estamos ligados uns com os outros, que também experimentam dessa bênção, que também desfrutam dessa realidade. Então, Paulo fala da exortação em Cristo como uma das bênçãos, Paulo fala da consolação do amor, Paulo fala da comunhão do Espírito e Paulo também fala dos afetos e da misericórdia. Finalzinho do versículo 1, ele diz, se há entranhados afetos e misericórdias. Se há entranhados afetos e misericórdias. Paulo aqui, meus irmãos, Paulo aqui, meus amigos, nessa parte final do versículo 1, ele menciona duas palavras interessantes. Ele menciona duas palavras interessantíssimas que nos ajudam a compreender de maneira mais detalhada esse benefício que nós temos da parte do Senhor. Em primeiro lugar, ele chama a atenção, em primeiro lugar, ele fala da palavra afetos. O que significa isso? Consiste, meus irmãos, meus amigos, na sensibilidade que nós temos em relação às necessidades, em relação aos sentimentos das outras pessoas. Repetindo, a palavra afeto aqui, ela consiste em uma sensibilidade em relação às necessidades, uma sensibilidade em relação aos sentimentos das outras pessoas. Agora, não é qualquer sensibilidade, não. A palavra, no seu sentido original, aponta para uma profunda, aponta para uma íntima sensibilidade que nós temos em relação às necessidades, em relação aos sentimentos
das outras pessoas. É por isso que Paulo fala em entranhados afetos de misericórdia. Ele tira aqui uma linguagem da medicina do seu tempo, que traduzia as palavras vísceras na nossa língua, para mostrar que não é qualquer afeto, mas é um afeto muito íntimo, muito interior, muito profundo, que nós temos em relação ao nosso próximo, quer seja em relação às suas necessidades, quer seja em relação aos seus sentimentos. É um benefício que nós temos em Cristo Jesus. Mas não só isso, ele fala acerca da misericórdia. Na prática, significa compaixão que nós sentimos em relação aos outros. Então, esses sentimentos, entranhados afetos de misericórdia, eles estiveram presentes na pessoa de Deus, razão pela qual Deus tem nos chamado em Cristo Jesus. E na medida em que esses sentimentos estiveram presentes na pessoa de Deus, razão pela qual Ele nos salvou, na medida em que esses sentimentos estão presentes na pessoa de Deus, nesse relacionamento que nós temos, com Ele, então, o natural, então, a consequência é que essas mesmas coisas, elas se deem também no que tange os nossos relacionamentos dentro do corpo de Cristo. Então, foi o benefício que nós desfrutamos, de Deus ter compaixão de nós. É o benefício que nós desfrutamos pelo fato de Deus, Ele ter se afetuado a cada um de nós, nos salvando, nos regenerando e permitindo que nós possamos ser um só com as demais pessoas que também foram alvo dessa mesma bênção, desse mesmo benefício do Senhor. Então, são as 4 bases, vamos assim dizer, sobre as quais repousam a nossa comunhão cristã. O benefício de nós sermos encorajados por Cristo, o benefício de nós termos a consolação do amor, o benefício de nós termos a comunhão do Espírito, o benefício de nós termos os afetos e as misericórdias de Deus em nossas vidas. Uma vez que isso se dá, uma vez que isso ocorre, nós podemos ter comunhão com as demais pessoas que experimentam também desse mesmo benefício em suas vidas. E diante disso, meus irmãos, e diante disso, minhas irmãs, nós aprendemos, ou pelo menos nós devemos aprender, que a nossa comunhão com os demais irmãos, ela não começa em nós mesmos, mas que a comunhão que nós temos com os demais irmãos, ela começa primeiramente em Deus. Ela começa primeiramente no Senhor. A parte das bênçãos salvadoras de Deus, a parte das bênçãos espirituais do Senhor, nós não podemos ter comunhão uns com os outros. É por isso que nós podemos ter fraternidade. É por isso que nós podemos ter convívio com as pessoas que não são salvas, mas comunhão no sentido mais direto, comunhão no sentido mais estrito da palavra é impossível. Por quê? Porque essa comunhão, ela só pode ser vivenciada, essa comunhão, ela só pode ser experimentada a partir do momento em que todos os benefícios decorrentes da salvação tornam-se reais em nossas vidas. Por outro lado, aprendermos acerca dessas coisas, aprendermos acerca dessa possibilidade ou dessa realidade, nos dá a entender que nós não temos, meus irmãos, que nós não temos, minhas irmãs, justificativas para não mantermos comunhão com o nosso irmão em Cristo Jesus. Nós temos diferenças, sim, nós temos diferenças de personalidades, nós temos diferenças de gostos, nós temos diferenças sociais, nós temos diferenças culturais, nós temos diferenças intelectuais, mas todas essas coisas elas ficam à parte quando nós consideramos aquilo que nos une em Cristo Jesus. A misericórdia de Deus, a sua compaixão, a comunhão com Cristo, o encorajamento de Cristo. Então, são essas coisas, meus irmãos, são essas coisas, minhas irmãs, que nos unem como um só corpo, o corpo de Cristo aqui na terra. Por mais, repito, que tenhamos diferença, por mais, repito, que nós tenhamos divergência, nós não podemos aceitar que tais coisas impeçam de nós mantermos comunhão uns com os outros. A igreja de Cristo aqui na terra
não é lugar para partidarismo. A igreja de Cristo aqui na terra não é um local de divisão, mas a igreja de Cristo aqui na terra é o lugar onde nós devemos vivenciar a verdadeira comunhão. E por que é que isso deve acontecer? E por que é que isso deve ser uma realidade? Por todos os benefícios que nós temos decorrentes da nossa salvação. Fomos encorajados por Cristo, somos consolados no amor de Deus, experimentamos a comunhão do Espírito, experimentamos os afetos e as misericórdias de Deus em nossas vidas. Por isso, somos um em Cristo Jesus. Somos um em Cristo Jesus. Porque essas aqui são as bases, repito, sobre as quais repousa a nossa comunhão. Podemos até nos distinguir em relação às pessoas, quanto a opiniões, quanto a visões, quanto a posicionamentos, mas nenhuma dessas coisas, elas devem ser capazes de nos separar do nosso irmão em Cristo Jesus. Porque o que nos une é muito mais forte. Porque o que nos une é muito mais precioso. São as bênçãos salvadoras de Cristo em nossas vidas. Louvado seja Deus. Mas não só isso, meus irmãos. Se num primeiro momento o apóstolo Paulo ele destaca algumas bases nas quais repousam a nossa comunhão em Cristo Jesus, em segundo lugar, seguindo a sequência do texto, ele nos dá uma ordem. Que ordem? A ordem de nós vivermos em união, a ordem para a unidade cristã. Não percam os pontos, não percam os pontos. Em primeiro lugar, as bases da unidade cristã. Em segundo lugar, a ordem para a unidade cristã. Acompanhe conosco o versículo número 2, Filipenses capítulo 2, versículo 2. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Repetindo, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Aqui, meus irmãos, aqui, meus amigos, nós encontramos uma ordem direta que o apóstolo Paulo faz aos irmãos de Filipenses. E que ordem é essa? Para que aqueles irmãos completassem a alegria de Paulo. Para que aqueles irmãos completassem a alegria do apóstolo. É interessante que o apóstolo Paulo aqui, ele não pede a felicidade em si, mas sim ele pede que os irmãos complementem a sua alegria, complementem a sua felicidade. E de onde vinha, né? A alegria que o apóstolo Paulo pede para que aqueles irmãos completassem. Pela libertação do apóstolo Paulo? Não era isso que complementaria a alegria do apóstolo Paulo. Mas a alegria do apóstolo Paulo, ela seria completada quando os irmãos de Filipenses ou quando os irmãos de Filipos vivenciassem a genuína e perfeita unidade. Disto aqui a gente também não pode esquecer. Ele exorta aqueles irmãos, completem a minha alegria. Ele exorta aqueles irmãos, completem a minha satisfação. E a minha satisfação, ela não vai decorrer da minha libertação. Mas eu vou ficar satisfeito, eu vou ficar alegre quando eu ver que vocês estão vivendo em unidade. Quando eu ver que vocês estão vivenciando a genuína comunhão cristã. Através de quê? Unidade de pensamento. Através de quê? Unidade de sentimento. Através de quê? Unidade espiritual. Era assim que Paulo iria se alegrar. Ele não pensava nele em si, mas ele seria alegre, ele seria satisfeito completamente quando ele percebesse que aqueles irmãos de Filipenses vivenciavam a verdadeira comunhão cristã. Então, vamos destacar a partir de agora, de maneira mais específica, vamos destacar a partir de agora, de maneira mais detalhada, esses 3 aspectos da unidade que deveria ser verificada nos irmãos de Filipos, através da qual Paulo teria a sua alegria completada. Paulo teria a sua satisfação completada. Em primeiro lugar,
unidade de pensamento, comunhão de pensamento. É por isso que no versículo 2, Paulo diz: de modo que penseis a mesma coisa. Finalzinho do versículo 2, tendo o mesmo sentimento. Tendo o mesmo sentimento. Talvez nós possamos pensar, mas pastor, essas duas coisas são diferentes. No início do versículo, Paulo diz que eles deveriam pensar a mesma coisa. Mas no final do versículo 2, ele diz que eles deveriam ter o mesmo sentimento. Então são coisas distintas. Não, meus irmãos, não são. A palavra pensar e a palavra sentir são as mesmas na língua original. Infelizmente, nas nossas traduções, ficaram como que palavras diferentes, ficaram como que palavras distintas, mas literalmente falando, tanto no início do versículo 2, como no final do versículo 2, Paulo está dizendo: tenham o mesmo pensamento em suas mentes. Tenham o mesmo pensamento em suas mentes. Portanto, meus irmãos, portanto, meus amigos, o que se diz aqui é que uma vida em unidade, uma vida em comunhão, ela consiste quando nós temos o mesmo pensamento dentro do corpo de Cristo. Quando nós temos o mesmo pensamento dentro da igreja de Cristo aqui na terra. E é interessante que essa unidade de pensamento, ela leva a nós agirmos. Essa unidade de pensamento, ela leva à ação. É por isso que o apóstolo Paulo diz: de modo que, literalmente falando, essa não é uma expressão solta, mas ela indica que uma vez que os irmãos tivessem o mesmo pensamento, uma vez que os irmãos tivessem a mesma visão, eles iriam agir para efetivar, para consolidar essa visão que eles tinham comum, essa visão que eles tinham igualitária. E aí nós paramos, meus irmãos, e aí nós paramos, minhas irmãs, e refletimos nas seguintes indagações. Será que nós já paramos para pensar? Será que nós já paramos para refletir no que nós, como membros da Igreja de Cristo aqui na terra, podemos fazer em prol da causa quando nós tivermos o mesmo pensamento nas nossas vidas? Ah, meus irmãos, como a igreja iria se desenvolver? Ah, meus irmãos, como a igreja, ela iria expandir o reino de Deus aqui na terra, quando não fosse o nosso pensamento que prevalecesse no seio da igreja, quando não fosse a nossa visão que prevalecesse no corpo de Cristo, mas que nós tivéssemos uma mesma visão, uma visão igualitária, e essa visão nos levasse a fazer com que o reino de Deus crescesse cada vez mais na terra, crescesse cada vez mais aqui nesta vida, aqui nessa existência. Às vezes a gente perde tanto tempo com confusões, com pensamentos diferentes, com pensamentos distintos, quando nós deveríamos convergir o nosso pensamento, quando nós deveríamos pensar uma mesma coisa, vivermos para a glória de Deus, vivermos para expandir o seu reino, vivermos para que Cristo se tornasse conhecido perante as outras pessoas. Essa deve ser a visão, a qual nós devemos comungar na nossa vida, para que assim tenhamos essa unidade de pensamento tão requerida pelo apóstolo Paulo aos filipenses, para que a sua alegria ela fosse completada. Então, eles deveriam ter unidade de pensamento. Mas não só isso, eles também deveriam ter unidade de sentimento. Não é só um só pensar, mas também é um só sentir. Olha só o que nós encontramos aí no versículo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 2, Paulo os exorta: tenhais o mesmo amor. Tenhais o mesmo amor. O amor ao qual Paulo faz referência aqui foi o sentimento que fez com que Deus nos chamasse para a salvação. O amor ao qual o apóstolo Paulo faz referência aqui foi o amor que levou a Cristo, meus irmãos. Foi o amor que levou a Cristo, minhas irmãs, a morrer por nós na cruz do Calvário. E é justamente esse mesmo sentimento, é justamente esse mesmo amor que deve estar presente nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos cristãos, nos nossos relacionamentos como membros do corpo de Cristo. É justamente isto o que o apóstolo Paulo ele está falando aqui. E na medida em que nós compreendemos esse fato, na medida em que nós entendemos essa unidade de sentimento, esse mesmo amor que nós devemos ter uns pelos outros, nós vamos chegar naturalmente à conclusão que não deve existir divisões,
Não deve existir partidarismo dentro da igreja, selecionarmos os irmãos com os quais nós devemos conviver. Não, isso é um erro, isso é um equívoco, isso fere frontalmente o cristianismo. Que coisa triste, meus irmãos, que coisa triste, minhas irmãs, é nós vermos esse tipo de acepção, é nós vermos esse tipo de divisão dentro da igreja de Cristo. Nós não podemos agir assim. Estamos desfazendo a obra redentora de Cristo em nosso favor. Estamos desfazendo o amor que Deus teve para conosco. Estamos desfazendo o amor que Cristo teve para conosco. É por isso que Paulo nos exorta para que nós não só tenhamos unidade de pensamento, mas também que nós tenhamos unidade de sentimento. Então, que nós evitemos, meus irmãos, que nós evitemos, minhas irmãs, atitude diferente desta que Paulo recomenda a cada um de nós aqui. Às vezes, perdemos tanto tempo com bobagens, às vezes nós perdemos tanto tempo com coisas que não nos levam a nada, seja como crente, seja no trabalho do Senhor, porque nós não vivenciamos o amor de Cristo em nossas vidas. Quanto tempo nós perdemos no nosso viver com Cristo? Porque o amor não é vivenciado, o amor não é experimentado e criamos questões as mais variadas possíveis, impedindo o aprofundamento da nossa comunhão, impedindo o crescimento da causa de Deus aqui na terra. Por isso que precisamos de unidade de sentimento, para que assim possamos desfrutar da comunhão e possamos assim alegrarmos a Deus por aquilo que fazemos e fazemos segundo a sua vontade. Então Paulo fala em unidade de pensamento, Paulo fala em unidade de sentimento, mas também Paulo fala de unidade espiritual. Unidade espiritual. É por isso que ele diz: sejais unidos em uma só alma, sejais unidos de alma. Literalmente falando, essa expressão, meus irmãos, unidos de alma, significa dois corações batendo como um só. Se a gente pudesse fazer uma tradução aqui bem literal, por isso que eu gosto de fazer essas observações, significa justamente isso: dois corações batendo como um só. É a expressão traduzida como unidos de alma. Então, aqui nós somos exortados a termos essa unidade interna em cada um de nós, unidade de pensamento para nós agirmos de maneira comum, mas também unidade interna para nós termos uma só motivação, e assim levarmos a obra de Deus à frente para a glória do seu nome. Mas aí você pode perguntar: como é que eu vou ter uma unidade de motivação? Como é que eu vou ter dois corações batendo em um só? Simples, olha o exemplo de Cristo, simples. Olhe o modelo de Cristo, veja que ao longo da sua vida, ao longo do seu ministério, o alvo de Cristo foi glorificar a Deus e realizar a sua vontade. Quando você temos esse mesmo objetivo, quando eu, como você, temos essa mesma finalidade, os nossos corações estão batendo como um só. E aí nós temos unidade de alma, nós temos unidade espiritual. Enquanto a gente não atentar para Cristo, enquanto a gente não procurar reconhecer e seguir o modelo de Cristo, isso nunca vai ser verificado na nossa vida. Mas na medida, repito, que você, que cada um de nós tivermos como objetivo a glória de Deus, tivermos como objetivo realizar a vontade de Deus, nós teremos essa unidade espiritual nas nossas vidas. Os nossos corações baterão como um só. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, a necessidade que nós temos, conforme nós estamos estudando, de vivermos uma vida andando nos passos de Jesus. De vivermos uma vida procurando espelhar, procurando nos assemelhar cada vez mais em Cristo Jesus. Na medida em que nós fazemos isso individualmente falando, como consequência, teremos unidade espiritual. Como consequência, teremos unidade de sentimento. Como consequência, teremos unidade de pensamento e desfrutaremos da verdadeira comunhão cristã, que é a exortação que o apóstolo Paulo ele faz aqui.
Então, no primeiro momento, Paulo fala das bases da unidade cristã. Em um segundo momento, Paulo exorta para a unidade cristã. E em terceiro lugar, meus irmãos, meus amigos, Paulo também fala da origem da unidade cristã. Onde é que brota a unidade cristã? Onde é que a nossa comunhão cristã ela se origina? Aonde? Paulo fala no versículo 3. Acompanhe conosco. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Diz o seguinte: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Repetindo, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Aqui nesse verso de número 3, meus irmãos, meus amigos, o apóstolo Paulo está tratando acerca daquilo que promove, acerca daquilo que produz ou de onde se origina a nossa unidade como corpo cristão, a nossa unidade como corpo de Cristo aqui na terra. De onde é que brota a nossa comunhão? Paulo fala da nossa atitude e atitude humilde. Paulo fala do nosso comportamento e comportamento humilde. É por isso que ele faz essa exortação, para que os irmãos fossem humildes, para que os irmãos agissem em humildade. E na medida em que isso se verificasse, eles iriam desfrutar da verdadeira comunhão cristã em suas vidas. Então, de onde se origina a humildade? De onde se origina a unidade? A unidade se origina da humildade. E é interessante que aqui nesse verso número 3, Paulo ele diz aquilo que não é humildade, e Paulo retrata aquilo que é humildade, para que nós possamos aprender o que de fato é humildade, desenvolvê-la nas nossas vidas e assim vivermos em união. Então vamos considerar essas definições que Paulo faz acerca da unidade. Em primeiro lugar, meus irmãos, meus amigos, humildade não é agir com partidarismo. Humildade não é agir por ou com partidarismo. É por isso que Paulo fala: nada façais por partidarismo. Nada façais por partidarismo. A palavra partidarismo que nós temos aqui, literalmente falando, significa egoísmo. Então era como que Paulo estivesse dizendo: nada façais por egoísmo, literalmente falando. É agir com intuito, é agir com o fim de se destacar em relação aos outros. A pessoa egoísta, ela é essencialmente assim. Ela pensa em si e quer sempre se destacar em detrimento das outras pessoas. E por isso ela acaba agindo com partidarismo. É proceder, meus irmãos, meus amigos, buscando a glória para si. Quem tem este sentimento não é uma pessoa humilde. Quem age dessa forma, quem procede dessa maneira, promove tão somente divisão. E como nós vemos, no sentido prático, essas coisas acontecendo. Líderes que querem se autopromover, líderes que querem se autoglorificar, e se for necessário dividir, ele divide, para que o seu objetivo venha a ser alcançado, para que ele possa desfrutar dessa vanglória, desse egoísmo em relação à sua própria imagem. Mas não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Não é assim que o Evangelho de Cristo, ele nos determina. Então, humildade, em primeiro lugar, não é agir com partidarismo. Em segundo lugar, humildade não é agir com vanglória. Humildade não é agir com vanglória. É por isso que Paulo fala: nada façais por partidarismo, e depois completa: nada façais por vanglória. A palavra vanglória aqui, meus irmãos, a palavra vanglória aqui, meus amigos, significa buscar a honra para si mesmo. Existe uma diferençazinha pequena em relação ao partidarismo. Aqui é buscar honra para si mesmo. E com um detalhe:
com um detalhe, é se colocar sempre como superior aos outros. Então, a vanglória aqui tem a ver em você buscar honra para si, sempre se colocando de maneira superior às demais pessoas. Aos santos, meus irmãos, aos santos, minhas irmãs, não tem espaço ou não cabe esse tipo de sentimento. Na verdade, quanto mais nós somos piedosos, quanto mais nós buscamos uma vida de santidade, quanto mais nós buscamos nos consagrar a Deus, mais nós agiremos como Cristo. E o que foi que Cristo foi? Cristo foi humilde, não procurou a sua glória, mas tão somente a glória do Pai. Por providência, foi o texto que nós vimos hoje na leitura devocional, João capítulo 13. Quando Cristo lava os pés aos seus discípulos. Não foi nada programado, mas é assim, quando a gente age como Cristo agiu, servindo, nós não seremos pessoas partidaristas. Quando nós agimos como Cristo, nós não agiremos com vanglória. Então, humildade não é ser partidário, humildade não é agir com vanglória. Mas o que é humildade? Paulo aqui diz, considerando cada um os outros como superiores a si mesmo. Então é você se enxergar nas suas debilidades, é você se enxergar nas suas fraquezas, é você perceber a fraqueza que você tem e a parte da graça de Deus, você reconhecer que não é nada, você reconhecer que não é ninguém. Isso é o que significa ser humilde, biblicamente falando. Às vezes a gente termina confundindo e pensa que humildade é você ter escassez de recursos financeiros. Não. Humildade no sentido bíblico, humildade no sentido espiritual, tem a ver com aquela pessoa que tem consciência dos seus pecados, tem a ver com aquela pessoa que tem consciência das suas fraquezas e recorre, confia tão somente na graça de Deus na sua vida. Quando nós somos assim, de fato, nós somos humildes. Foi o exemplo, foi a marca, foi o padrão que Cristo deixou e deixou para cada um de nós. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, que nós procuremos cada vez mais ter uma visão mais exata de Deus, bem como que nós procuremos cada vez mais ter uma visão mais clara acerca de nós mesmos, para que reconheçamos as nossas fraquezas, desenvolvamos a humildade e essa humildade promova a unidade no corpo de Cristo. Sempre valorizando os outros ao invés de nós mesmos, sempre se preocupando com os outros ao invés de se preocupar com nós mesmos. Isso, na prática, é o que promove a unidade e a comunhão cristã no corpo de Cristo. Então, em primeiro lugar, nós vimos as bases da unidade cristã. Em segundo lugar, nós vimos a exortação que Paulo faz para a unidade cristã. Em terceiro lugar, nós vimos a origem, de onde inicia, de onde brota a unidade cristã. E por fim, meus irmãos, meus amigos, eu queria que nós trabalhássemos agora em quarto e último lugar, o fruto da unidade. O fruto da unidade e unidade cristã. Percebam que é uma sequência lógica do raciocínio do apóstolo Paulo. As bases, a exortação, a origem e o fruto, né? A evidência. O que é que gera a união entre nós, corpo de Deus, a comunhão entre nós, filhos de Deus. Versículo número 4. Filipenses 2, versículo número 4. Acompanhe conosco a leitura do texto sagrado. Diz o seguinte: não tenhais, ou não tenha, melhor dizendo, cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Repetindo, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Aqui, no versículo número 4, Paulo exorta aos filipenses e, como consequência, exorta a cada um de nós para que eles demonstrassem o fruto da unidade nas suas vidas, para que eles evidenciassem o fruto da comunhão em suas vidas. E o que é que a unidade cristã produz? O que é que a comunhão cristã produz?
ela produz, conforme o texto nos ensina, solicitude. A comunhão cristã, ela produz, como o texto nos ensina, solicitude. Que palavra estranha, né? Vez por outra, raramente a gente termina escutando uma palavra como essa. Mas o que é solicitude? No sentido mais estrito. O que é solicitude no sentido mais direto? Na prática, significa você ter boa vontade em relação ao seu próximo. Na prática, significa você ter o desejo, você ter a vontade de atender o seu próximo da melhor forma, de atender o seu irmão da melhor maneira possível. Solicitude na prática significa você ter empenho em favor do seu irmão. Solicitude na prática significa você ter interesse pelo seu irmão. Solicitude na prática significa você ter atenção por seu irmão. É isso que Paulo fala aqui, meus irmãos, no versículo 4. Essa solicitude que nós destacamos aqui é boa vontade, desejo de atender da melhor maneira possível a alguma solicitação, empenho, interesse, atenção. É o que Paulo nos ensina e nos ensina aqui nessa passagem. Aqui, meus irmãos, aqui, meus amigos, é ensinado que alguém que não tem o seu irmão na mais alta estima não vai se empenhar em busca do seu interesse, não vai auxiliá-lo o máximo possível. Daí a necessidade de nós termos autoestima pelos nossos irmãos, autoestima pelos nossos irmãos em Cristo Jesus, não fazendo acepção, não fazendo diferença, não criando divisões dentro da igreja. É termos autoestima por todos os nossos irmãos. Não é nós não levantarmos o nosso nariz pensando que nós somos alguma coisa e que o nosso irmão não é, pensando que nós temos alguma coisa e que o nosso irmão não tem. Isso não é solicitude, muito pelo contrário, isso destrói, isso aniquila, isso acaba com a comunhão dentro da igreja, e devemos ter cuidado, porque Deus está a nos falar acerca disso na noite de hoje. Nós não seremos mais tidos por inocentes, na medida em que Deus nos fala acerca da sua palavra. Então, qual é o fruto da comunhão cristã? Qual é o resultado da comunhão cristã? É solicitude, é você procurar ter boa vontade para com o seu irmão, é você atendê-lo da melhor maneira possível, é você se empenhar em seu favor, é você se interessar pelas suas necessidades, é você ter atenção pelas suas demandas. Quando você vê uma igreja assim, você vai ver uma igreja que desfruta da comunhão cristã. Isso é impossível, pastor? É não, meus irmãos, é não. E biblicamente falando, eu provo que não é. Porque quando você olha para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, aqueles irmãos nossos do passado, há 2000 anos, eram sujeitos às mesmas fraquezas, eram sujeitos às mesmas debilidades, eram sujeitos aos mesmos fracassos que nós somos, mas era uma igreja que vivia profundamente a comunhão. E se fosse necessário, como de fato foi, se desvencilhar de algumas possessões próprias para atender a necessidade dos carentes, isso era feito, como de fato foi, entendeu? Não que seja uma regra normativa para os nossos dias, mas naquele contexto, naquela realidade, havia necessidade. E foi possível haver, e era necessário haver essa postura. E assim aqueles irmãos tiveram, se desfizeram das suas propriedades, se desfizeram dos seus bens para atender a necessidade do próximo, para atender a necessidade do irmão. O que é isso? É solicitude. É o que Paulo diz aqui. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Não. Senão também cada qual o que é dos outros. Isso aqui é comunhão. Verdadeira comunhão. Profunda comunhão. Bíblica comunhão. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que nós possamos estar dispostos a tomar esse remédio na nossa vida. Que remédio? A sermos solícitos uns com os outros, a termos essa atenção, a termos esse empenho, a termos esse interesse, a termos essa atenção. Nós precisamos disso, meus irmãos. Infelizmente, cada vez mais, a igreja cristã ela está se tornando secularizada. E pelo fato de ela estar se tornando secularizada, cada vez mais as pessoas, os cristãos, vivem de maneira individualizada as suas vidas, cada um no seu quadrado, cada um com seus problemas, cada um com as suas dificuldades.
Não, meus irmãos, isso não pode ser assim. Nós somos um corpo, nós somos membros desse corpo, e esse corpo ele deve ser obrigatoriamente caracterizado por essa comunhão. Então, que nós aproveitemos os instantes, que nós aproveitemos os momentos tão raros e escassos que nós temos. Para quê? Para podermos estreitar mais os nossos laços uns com os outros, sabermos e compartilharmos das nossas dificuldades, sabermos e compartilharmos das nossas bênçãos, nos alegrar com os nossos irmãos, sofrer com os nossos irmãos, porque é isto que significa ser igreja de Cristo aqui na terra. Qualquer coisa distante disso é um grupo de pessoas, mas não é igreja. Qualquer coisa distante disso, você pode ser qualquer coisa, mas não o membro ou os membros, a efetivação dos membros do corpo de Cristo aqui na terra. Você pode se assemelhar a qualquer sociedade, você pode se assemelhar a qualquer sindicato, você pode se assemelhar a qualquer organização, menos a igreja de Cristo. Menos a igreja de Cristo. Então, que nós possamos estar dispostos em tomar esse remédio, de nós sermos solícitos para que assim, e somente assim, vivenciarmos a comunhão cristã, como de fato nós devemos vivenciá-la. Portanto, meus irmãos, meus amigos, nessa noite de hoje, nós vimos 4 pontos relacionados à comunhão cristã. Em primeiro lugar, nós vimos o fundamento, ou os fundamentos nos quais se baseiam essa unidade cristã. Em segundo lugar, nós vimos a ordem, a exortação de Paulo para que nós tenhamos essa unidade cristã. Em terceiro lugar, nós consideramos a origem dessa unidade cristã. E, em quarto lugar, nós atentamos para os frutos ou fruto dessa unidade e unidade cristã. Contudo, antes de nós encerrarmos a nossa palavra na noite de hoje, nós queríamos nos dirigir de maneira específica, queríamos nos dirigir de maneira direta àquelas pessoas que ainda não experimentam da salvação. Tudo isso que nós falamos acerca da comunhão cristã, tudo isso que nós falamos acerca da unidade do corpo de Cristo, pode ser uma realidade na sua vida, pode ser uma realidade no seu viver aqui na terra, desde que você se volte para Cristo, reconhecendo como seu Senhor, reconhecendo como seu Salvador pessoal. Na medida em que isso se dá na sua vida, na medida em que você faz esse reconhecimento, você vai mudar na sua vida aqueles 2 tipos de relacionamentos que nós falamos no início da nossa meditação. Em primeiro lugar, você passará a ter um relacionamento de comunhão com Deus. E em segundo lugar, você também passará a ter um relacionamento com todos aqueles que mantêm essa comunhão com o Senhor. Que grande privilégio! Na verdade, é um dos grandes privilégios que nós temos e temos na nossa vida aqui na terra. Talvez a vida em comunhão, talvez a vida na igreja de Cristo, ela impunha alguns desafios para cada um de nós, conforme nós estamos colocando aqui de maneira bem real, mas não existe nada melhor. Não existe nada melhor do que pertencer à família de Deus. Não existe nada melhor do que pertencer ao corpo de Cristo aqui na terra, porque é ao pertencer ao corpo de Cristo aqui na terra que vai lhe dar a garantia de você estar como povo de Cristo na presença de Deus lá na eternidade. E é isso, e é para isso que o Evangelho lhe conclama, o Evangelho lhe chama, o Evangelho lhe exorta. Volte-se para Cristo, reconheça-o como seu Salvador pessoal, confesse os seus pecados, faça parte do seu corpo, viva em comunhão com o corpo de Cristo aqui na terra, repito, para que na eternidade você também possa vivenciar essa mesma realidade na presença de Deus. Portanto, meus irmãos, meus amigos, que Deus ele nos abençoe, que Deus ele aplique a sua palavra em nossos corações e que nós possamos sair nessa noite de hoje conscientes, notificados de todas essas verdades que nós consideramos e que nós lutemos, que nós nos empenhemos de vivermos a comunhão cristã para a glória de Deus. Não é fácil, mas é possível, porque a Bíblia diz: maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, Deus há de nos capacitar, Deus há de nos fortalecer,
Deus há de nos ajudar para que nós sejamos a igreja evangélica congregacional conservadora das Malvinas, marcada pela comunhão cristã, para que as pessoas vejam Deus em nós e assim possamos glorificá-lo para todo sempre. Então, que Ele nos abençoe e que Ele aplique a sua palavra em nossos corações. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso eterno e bondoso Deus, o poder, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre.